Vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças entre os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria? Pois bem, esses 3 crimes estão previstos, respectivamente, nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Na calúnia, nós observamos a imputação de um fato definido como crime a uma determinada pessoa. Informalmente dizendo, significa alguém acusar uma outra pessoa de ter praticado um fato definido como crime, um fato criminoso. A calúnia pode incidir tanto sobre a autoria, como também em relação ao fato. Exemplo de crime de calúnia. O X está acusando o Y de ter furtado o computador do B. Poxa, X, o computador foi furtado, mas não foi o Y quem furtou. Ou ainda, o X está acusando o Y de ter furtado o computador do B. Poxa, X, que mentira! O computador nem foi furtado. Então, observem que o X fez uma falsa acusação em relação à questão do computador e a pessoa, que é o Y, a vítima. No primeiro momento, falou que foi o Y quem furtou o computador do B. No segundo momento, falou que o computador, manteve a fala que o computador foi furtado pelo Y, mas na realidade o computador nem havia sido furtado. No primeiro momento não foi o Y quem furtou, houve o furto, mas não foi o Y. No segundo momento o computador nem havia sido furtado. Como que o Y furtou? Então observem essa acusação a uma pessoa de um fato definido como crime, porque o furto é uma conduta criminosa prevista no artigo 155 do Código Penal. Mas o Y, na realidade, não furtou computador de nada, nem de ninguém, em momento nenhum. Esse é o crime de calúnia, que pode incidir sobre a autoria ou sobre o fato. Na calúnia, a objetividade jurídica lesada é a honra objetiva. Essa pessoa, o Y, que foi acusado de um fato que ele não praticou, o fato criminoso, ele teve a imagem denegrida, constrangida, diante de outras pessoas, diante da sociedade. Quando o boato mentiroso, falso, que o Y tinha subtraído, furtado o computador do B, na realidade ele não havia praticado furto, quando essa história se esparrama, se espalha, as pessoas já fazem um juízo de valor negativo em relação ao Y. Poxa, ele furtou o objeto fulano, do ciclano, do beltrano, não vamos ficar perto dele não vamos deixar nada perto dessa pessoa, porque ele vai furtar o objeto nosso. Então, feriu a honra objetiva da vítima, do Y. A calúnia, inclusive, é punível contra os mortos. Significa que se alguém imputar um fato definido como crime a alguém que já faleceu e, na realidade, essa pessoa nem praticou aquele crime, pode sim acontecer a punibilidade. A punibilidade do autor, claro, né, do crime de calúnia. Nessa situação aí, quando a gente fala que a calúnia não é punível contra os... A calúnia, desculpem, é punível contra os mortos. Na difamação, nós temos aí uma lesão também à honra objetiva. Não há imputação de um fato criminoso, mas há imputação de um fato ofensivo à reputação da vítima. Exemplo, falar que uma pessoa está tendo caso com uma outra. Essa pessoa que está tendo caso é casada, a outra é solteira, mas a pessoa é casada. Ou você ironizar uma determinada pessoa, que a intenção é ofender, dizendo, perguntando, né? Poxa, mas que sabonete cheiroso você usa? É feito à base de quê? Porque o cheiro é horrível, mas você está muito cheiroso. Observem a lesão à honra objetiva. A imputação de um fato ofensivo, que mexe com decoro, que descredita a imagem da pessoa diante da sociedade. E por fim nós temos a injúria. A injúria em sua forma simples, tá? A injúria acontece quando o autor da prática delituosa do crime de injúria, ele atribui uma das características da vítima como sendo algo negativo. É
como se o X falasse assim para o B: toda loira é burra. Toda pessoa que é baixinha é estressada, nervosa e não é má pessoa, não é boa pessoa, tem uma má índole. Toda pessoa que é alta é considerada vara de pegar ou de catar mamão. A pessoa que é baixinha salva a vida de aquário. Pintor de rodapé. Essas expressões que não caracterizam brincadeiras. Porque a brincadeira não pode ofender. Brincadeira não é para ofender, é para descontrair. Então, se ofende, se magoa, se machuca, aí nós temos o chamado crime de injúria, que atribui a característica de alguém como sendo algo negativo. E haver aí um deboche, um pouco caso, um juízo de valor negativo. Toda pessoa que é ruiva não tem os pensamentos no lugar. Então, são exemplos do crime de injúria em sua forma simples. Os 3 crimes, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não são considerados contravenções penais, mas sim crimes de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima de cada um deles não excede 2 anos. Então, se houve só a prática da calúnia, ou só da difamação, ou só da injúria na sua forma simples, o Juizado Especial Criminal, Lei 9.099/95, tem competência para julgamento e aplicabilidade da punibilidade para cada situação aí, calúnia, ou difamação, ou injúria. Importante, esses 3 crimes são crimes de ação penal privada. A honra é bem jurídico disponível. O que significa isso? Que a vítima tem que fazer a sua reclamação e pedir a punibilidade diante do Poder Judiciário. É diferente do que, por exemplo, acontece no crime de ação penal pública incondicionada, como ocorre no homicídio, né? Onde a família da vítima não precisa denunciar, procurar a delegacia. Ela pode procurar a delegacia, deve sim denunciar, mas ainda que a família da vítima não procure, a autoridade policial, quando tem conhecimento do fato, tem que instaurar um inquérito policial para fazer as devidas averiguações. No crime de ação penal privada, no caso calúnia, difamação, injúria, é preciso que a vítima busque a tutela e o apoio do Poder Judiciário em relação à aplicação da pena cabível ao sujeito ativo, ao agente do fato delituoso. Vale a pena sempre lembrar que esses 3 crimes são os crimes de menor potencial ofensivo previstos no Código Penal. A pena máxima de cada um deles não excede 2 anos. Calúnia e difamação lesam a honra objetiva, ao passo que a injúria lesa a honra subjetiva. Na calúnia, há a imputação de um fato definido como crime a uma determinada pessoa, sendo que aquela pessoa não praticou crime. Na difamação, há um fato ofensivo à reputação da vítima. Na injúria, a atribuição de característica daquela pessoa, daquela vítima, como se fosse algo negativo. A calúnia é punível contra os mortos. Fica a dica para o exame da OAB. Uma vez demonstrada a culpabilidade do sujeito ativo em quaisquer desses delitos e a sentença penal foi condenatória, culpabilidade comprovada, com trânsito em julgado, é cabível ação indenizatória por parte da vítima em relação ao autor ou autora, com alicerce no artigo 186 do Código Civil, que fala sobre a obrigação de indenizar e a prática do ato ilícito. Fica a dica para o exame da OAB.